Fala, fiote! Com toda certeza você já ouviu falar sobre a crase. É um conteúdo muito solicitado em todos os concursos, em qualquer prova, onde você for dentro dos concursos públicos, ali haverá esta palavra, crase. Por isso eu resolvi fazer esta aula para você, trazendo a crase de uma forma bem básica, facilitada, as regras básicas para você não errar crase na sua prova. Então vem comigo porque eu vou trazer algumas regras bem simplificadas e o que nós devemos entender sobre este fenômeno, tá? Então veja bem, olha, crase. Nós temos aqui, fiote, um elemento fundamental no estudo de língua portuguesa, que é a questão da nossa crase. O que é, de fato, esta crase? O que nós vamos entender com ou da palavra crase? Então, primeira situação do que é a crase. Crase é a junção da preposição a mais o artigo feminino a. Então veja bem, quando eu tenho a junção, não é? Quando eu falo de preposição a mais o artigo a, aqui eu tenho o conceito geral da crase. Para que a gente relembre, vamos trazer que a preposição a é aquela que acompanha o verbo. E o artigo definido a é aquele que acompanha o substantivo, fiote. Então, basicamente, né, nós temos dois conceitos aqui. Acompanha o substantivo. Pera que faltou espaço aqui, né? Vamos organizar direitinho para ficar bem visual. O que nós vamos entender então, fiote? Que eu tenho a incidência de dois as aqui. Uma preposição que acompanha o verbo, é quando o a acompanha o verbo, e o artigo definido quando este a acompanha o substantivo. Então, ótimo. Se eu tenho essa definição, tá aparecendo aqui, eu estou olhando para o lado errado. Se eu tenho essa definição, o princípio da crase é este. Olha só. Preposição mais artigo é igual a crase. Aí eu venho e faço assim, ó, preposição a mais artigo a é igual a crase. E a crase é este a com este acento aqui. Ok? Então vamos massificar só numa revisão. Eu tenho a mais a é igual a acraseado.
Então, toda vez que um verbo solicitar a palavra a letra a palavra a, este a que o verbo está solicitando é a preposição. Quando o a está acompanhando um substantivo, este a é artigo. Quando preposição e artigo estão juntos na mesma frase, eles vão precisar se juntar. Não posso escrever uma frase com dois as um ao lado do outro. Esses dois as têm que fazer a união, fazer a junção, tá? Quando eles fizerem a junção, deu este a preposição mais o a artigo, juntaram, eu tenho que sinalizar como acontece ali a junção e, para fazer essa sinalização, eu vou usar o acento grave. Quando isso acontece, usa-se o acento grave. Professor, qual é o acento grave? Fiote, o acento grave é este pauzinho aqui tombado à esquerda da sua leitura. Vamos para o exemplo que aí você vai entender melhor aqui como que funciona, tá? Eu falo assim, olha. Exemplo A. Eu fui. Acompanha comigo, fiote, veja bem. A palavra fui, você concorda comigo que ela é um verbo? Ok, eu fui. Agora vamos entender a solicitação deste verbo. Eu fui. Quem vai a algum lugar. Concorda? Eu fui a. Beleza? Agora, se eu fui a, este verbo está pedindo este a. Agora veja bem, qual foi o meu destino? O meu destino, fiote, foi praia. Agora, este a que nós colocamos aqui, ele veio para esta frase, ele veio para esta oração para acompanhar quem? Ele veio para a oração para acompanhar a palavra fui ou a palavra praia. O a que está aqui veio para acompanhar o verbo fui. Se este a está aqui para acompanhar o verbo, você pode, sem medo, dizer que este a aqui é uma preposição. Agora veja, fiote, eu fui a. Este a está atendendo ao verbo. Praia é um substantivo feminino, concorda? Então veja bem, praia aqui é um substantivo feminino. Ok. Todo substantivo é acompanhado de artigo. Então, qual artigo eu devo colocar aqui para praia? Eu devo colocar o artigo feminino, o artigo definido feminino, a. Só que este a aqui, este segundo a, ele veio aqui não para acompanhar o verbo, mas ele veio acompanhar o substantivo. Se este a veio acompanhar o substantivo, ele é um a artigo, tá? Você quer saber sobre este a? Clique em algum lugar dessa tela aqui em cima, tá? Deve estar em cima. Eu vou colocar o link da aula sobre o a aqui, para você saber a diferença do a artigo e do a preposição, tá? Já clica aqui, assista a aula, tá completa, só sobre a letra a, todas as funções dele. Mas então eu tenho um a atendendo ao verbo, o a que atende ao verbo, ele é preposição, e eu tenho um outro a atendendo o substantivo. Todo a que atende um substantivo, ele é artigo. Agora veja bem, que sem graça tenho aqui a oração. Eu fui à praia.
dois as na mesma oração. Isto não pode acontecer. Quando eu tenho dois as na mesma frase, eu devo fazer a junção, a união deste a. Só que quando eu faço a união deste a, eu preciso sinalizar para o meu leitor que naquele momento aconteceu a junção. Na verdade, tem a preposição. Eu dei o a para o verbo que pediu. Eu dei o a para o substantivo que também pediu. Só que para não deixar dois as na mesma oração é desnecessário. Eu junto os dois e coloco um sinal. Qual sinal é este, professor? Este sinal. Usa-se o acento grave. Este é o acento grave. Então, toda vez que o A estiver com acento grave, quer dizer que ele é acraseado. É este caso que nós temos aqui agora. Então, fazendo a junção e fazendo a escrita adaptada, eu tenho o seguinte formato, não é? Eu fui à praia. Esses dois as juntaram ali. Só que agora, obrigatoriamente, eu devo sinalizar para o meu leitor que este a, na verdade, ele recebeu, ele simboliza o a preposição e o a artigo. Neste caso, eu fiz a junção de a mais a. Então veja bem, eu tive que pegar este a preposição, este a artigo. Desta forma, deu isto aqui, ó. A da preposição mais a artigo. E toda vez que eu tiver a preposição mais a artigo é igual a acraseado. Eu sou obrigado a colocar este acento aqui neste a. Sou obrigado. Este acento significa que ali houve a junção de dois as. Isto é a regra geral da nossa crase. Então, o que nós já podemos pensar? Toda vez que eu tiver um verbo que pedir a letra A e eu tiver depois dele um substantivo feminino, vai acontecer a crase. Percebe outra coisa, que para acontecer a crase, eu preciso do substantivo feminino. Se eu preciso de um substantivo feminino, quer dizer que se eu tiver um substantivo masculino, não pode ter o uso da crase antes de um substantivo feminino. A crase só acontecerá depois de um verbo de regência A. Regência A significa que o verbo solicita a letra A. E um substantivo feminino que vai ser obrigatoriamente acompanhado por um artigo A também. O substantivo masculino, fiote, ele será acompanhado por um artigo definido masculino, o. Então, antes de masculino não pode ter. Vamos passar algumas regras básicas da crase, fiote? Que seria quando usar a crase. Vem comigo, olha. Quando usar a crase? Então, quando eu devo utilizar este a aqui, olha, com este acento, né? Quando este acento vai aparecer, fiote? Vamos pegar uma definição. Primeira situação. Antes de palavras femininas,
é, que tem a preposição a. Exemplo, letra A. Vou a. Quem vai a algum lugar. Este a, ele é preposição, não é verdade? Vou a praia. Praia é substantivo feminino, portanto, este a aqui precisa ter a crase. Por quê? O verbo a, na verdade, exige a preposição, né? Olha só, o verbo exige a preposição. E aqui, posterior, eu tenho substantivo feminino. Então, por que este a aconteceu? Este a aconteceu porque eu tenho um verbo que pede a preposição a, e depois deste verbo que pede a preposição a, eu tenho um substantivo feminino, tá? Então, veja bem, aqui aconteceu a fusão dos dois as. Segunda regra aqui, muito tranquila, tá? Essa regra aqui, fiote, é antes de locuções adverbiais antes de locuções adverbiais femininas. Locuções adverbiais femininos, fiote, é quando eu tenho duas palavras indicando lugar, indicando modo, indicando direção, tá? Veja bem, quando a gente fala assim, antes de locuções adverbiais femininos, eu tenho isso aqui, olha. Letra A. Eu falo assim, ele chegou. Quando ele chegou? À noite. Repare o seguinte, fiote, que este à noite indica o tempo que ele chegou. Indica o tempo. Tudo que indica tempo, lugar, modo, nós falamos que é um advérbio. Tem uma função adverbial. Só que esta expressão à noite é uma expressão que usa-se duas palavras para mostrar o tempo que ele chegou. Então, quando eu tenho duas palavras juntas indicando o tempo, duas palavras, eu tenho o que eu chamo de locução adverbial. É uma locução adverbial ainda de tempo. Então, veja bem, noite não é uma palavra feminina? Ok. Então, esta locução adverbial de tempo é uma locução adverbial feminina. E sempre antes da locução adverbial, sempre a locução adverbial, ela é acraseada. Então, você vem aqui e coloca este A aqui, olha. Ok? Então, veja bem, à noite eu usaria crase em à tarde. Olha aqui. O à tarde. À direita.
vire à direita, à esquerda, ok? Sempre acraseado por ser todas locuções adverbiais femininas. Indicando aqui, por exemplo, à tarde, tempo, à direita, direção, à esquerda, né? Direção, lugar. Então, sempre as locuções adverbiais femininas utilizarão a crase, tá? Isso aqui é muito, mas muito tranquilo de trazer. Uma outra situação que eu quero te utilizar a crase, eu vou trazer aqui do número 3, é uma situação assim, olha. Antes antes de pronomes possessivos, antes de pronomes possessivos femininos, só que tome cuidado aqui. Eu quero deixar uma informação muito bem definida aqui para você, fiote. Olha, quando eu tiver um pronome possessivo feminino, tá? Olha só. Quando o que, professor? Quando este pronome estiver explícito. Quando os... Vou usar até explícitos, né? Que eu coloquei aqui. Femininos. Quando eles estiverem explícitos. Veja bem aqui, fiote. Letra A, eu digo assim, olha. Entreguei entreguei o presente à minha mãe. Veja bem, quando eu falo entreguei o presente à minha mãe, quem entrega, entrega algo a, exige a preposição. Então veja bem, este verbo aqui, entregar, é um verbo que exige a preposição. Quem entrega, entrega a. Tá? Minha mãe tem um artigo aqui. A minha mãe. Quer ver? Olha. Na expressão minha mãe, tem um artigo. Por que tem um artigo aqui? Eu não falo assim, minha mãe está doente. Eu falo assim, a minha mãe está doente. Tá vendo que essa expressão minha mãe exige um artigo? Esta crase aqui, ela confunde demais candidatos, tá, fiote? Você vem aqui e vai utilizar esse acento indicativo de crase. Utilizar o acento indicativo de crase. Veja bem, uma outra regra da crase aqui, vou chamar a regra 4, tá? Ô, diacho. 4. Eu vou usar a crase, olha só, antes de nome de cidades femininos. Antes de nomes de cidades femininos. Aqui vai ter uma regrinha, tá? Que eu quero trazer para você.
antes de nome de cidades. Femininos. Só que aqui existe um detalhe. E o detalhe é: se houver, neste caso, artigo para esta cidade. Veja bem. Fui à Bahia. Veja bem. Quando eu tenho o nome Bahia, é um estado, né? Nem cidade. Eu falo, a Bahia é linda. Então, este nome, ele pede o artigo. Agora, nem todos os lugares exigem o artigo. Nem todos os lugares existem a necessidade de usar a letra A. Mesmo que o lugar que você for, que você foi, seja feminino. Existe um macete aqui. Eu vou chamar de bizu. O bizu, você sempre pode pensar assim: voltei da. Se você voltou da, bizu vai ser assim, ó. Se você voltou da, se você voltou da, crase haverá. Veja, eu fui à Bahia. Tem crase ou não tem? Se você voltou da Bahia, crase há. Você falaria assim, eu voltei de Bahia? Não. Então, se eu fui a e voltei da, crase haverá. Que legal o bizu, né? Fechou o bizu? Fechou. Não confunda. Por exemplo, eu fui à Alemanha. Espera aí. Eu volto da Alemanha ou eu volto de Alemanha? Volto da Alemanha. Então a crase haverá. Curitiba. Eu vou a Curitiba. Eu volto da Curitiba ou volto de Curitiba? Ah, eu volto de Curitiba. Então não haverá crase. Só haverá crase quando eu for a e voltar da. Se eu for a e voltar de, não haverá. Se eu for a e voltar da, crase haverá. Beleza, fiote? Segura essas 3 regrinhas, 4 na verdade, regrinhas da crase e o nosso conceito inicial para que a gente acerte questões. Estas 4 regras do uso obrigatório da regra, da crase, elas caem em concursos públicos e você precisa estar atento aí. Espero ter facilitado o seu pensamento sobre o que é a crase e quando utilizar a crase. A gente se vê por aqui no meu canal, porque aqui todos os dias tem dicas de língua portuguesa para você não errar a questão mais. Fiote, se isso foi relevante para você de alguma forma, por favor, aperta nesse joinha, deixa o like, isso é importantíssimo para que
o canal seja entendido como um canal sério que traz conhecimento e dicas para as pessoas que querem ser aprovadas em concursos públicos. Conto com você. Deixe um comentário qual aula você precisa, qual conteúdo você quer aprender de língua portuguesa e eu certamente vou ler o seu comentário aqui e vou trazer para você a aula que você precisar. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal e nos acompanhe. Pode ativar as notificações, porque toda vez que eu lançar um vídeo novo de língua portuguesa, ou de redação, ou de oratória, você vai ser notificado e você vai acompanhar e não vai perder nada. Tamo junto e a gente se vê por aqui.